Então, começando a aula de hoje, basicamente a gente vai fazer alguns exercícios do conteúdo que a gente tem visto ao longo das últimas semanas, que basicamente são coisas relacionadas a campo vetorial e integrais de linha. Então, aqui temos um exercício que é determine o rotacional e o divergente do campo vetorial. Então, primeiro vamos calcular o rotacional do campo vetorial. Aqui nós temos que o F, né? Aqui não aparece a parte da componente I, então você assume que é zero, né? Então você teria um mais 0i aqui. E aí a gente lembra, né, que o rotacional do campo vetorial F, ele pode ser calculado fazendo o produto vetorial do Laplaciano com o campo vetorial. Na verdade, isso aqui não é o Laplaciano, né? Isso aqui é... Como é que a gente chamou? O operador delta, del, né? Isso. Então, na verdade, eu botei aqui o escalado, mas é produto vetorial. Então, isso aqui vai ser dado pelo determinante da seguinte matriz. Você vai colocar aqui o I, J, K. Aí você vai colocar a derivada parcial com relação a X, a derivada parcial com relação a Y, a derivada parcial com relação a Z. E aí aqui você vai colocar os componentes, né? Componente I é zero, então aqui vai ser zero. A componente J é x e elevado a y. Então tem o x e elevado a y. E a componente K é a y vezes z elevado a z. Isso aqui vai ser igual. Então vamos fazer... Opa. Vamos fazer isso aqui. Isso vezes isso. Então vai ficar a derivada parcial com relação a y disso daqui, que vai dar e elevado a z, certo? Então eu vou ter e elevado a z vezes i. Ou melhor, eu vou passar logo a outra parte do i, que vai ser menos a derivada parcial de z com relação... A derivada parcial com relação a z desse x vezes e elevado a y. Aqui, como eu não tenho z, então a derivada parcial com relação a z disso aqui é zero. Então, a parte do i vai ficar somente com e elevado a z. Beleza. Aí, você tem agora a parte do j. A parte do j, você vai ter isso vezes isso, que vai dar, quer dizer, a derivada parcial com relação a z de zero, que é zero, menos... menos a derivada parcial com relação a x disso aqui, que também vai dar zero, né? Já que aqui não tem nenhum x aqui. Então a parte do j você não vai ter nada, componente nenhuma, vai dar zero. Agora a componente do k, você vai ter a derivada parcial com relação a x disso daqui, que vai dar e elevado a y. Então você vai ter mais e elevado a y. E aí você vai ter a derivada parcial com relação a x disso daqui, é isso? Não, é... Ah, tá, isso, a derivada parcial com relação a y disso aqui, né? Com relação a y de zero, que vai dar zero. Então vai sobrar somente aquilo lá mesmo. Então isso aqui vezes o k. Então isso é isso, né? Então o rotacional é esse vetor daí. Se você quiser reescrever de uma outra forma, isso aqui é igual a o vetor e elevado a z, 0 e elevado a y.
Então agora vamos calcular divergente. Divergente de f. Divergente é mais fácil, né? Basta calcular a derivada parcial de cada uma das componentes. Então, o i com relação a x, que vai dar zero mesmo. O j, derivada parcial com relação a y, que vai ser x elevado a y. Mais a derivada parcial da componente do k com relação a z. Y elevado a z. Então vai ser isso aqui. Tranquilo, né? Agora vamos ver esse daqui. Então, primeiro vamos calcular o rotacional. Então, isso aqui vai ser igual a determinante. Eu vou botar aqui I, J, K. E aí eu vou ter derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, e a derivada parcial com relação a z. E agora eu vou colocar as componentes, né? A componente do i vai ser x sobre isso aqui, né? Então eu vou ter x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então aqui eu tenho y, aqui eu tenho z. Y e z. Então esse daí, para facilitar isso daqui, eu vou fazer uma cópia dessas duas primeiras colunas. Beleza. Então vou calcular esse determinante aí. Vamos fazer primeiro isso aqui, né? Isso. Isso e isso daqui. Você vai calcular a derivada parcial com relação a y disso daqui. Então, eu vou escrever primeiro explicitamente aqui, sem calcular. Então, eu vou ter derivada parcial com relação a y. E aí eu vou reescrever isso aqui de uma forma mais interessante para calcular a derivada. Então, eu vou colocar aqui z x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio. Beleza. Isso aqui tudo vezes i. Mais
Então, agora a derivada parcial com relação a z disso daqui. Então, vai ficar derivada parcial com relação a z de x vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio. Mais a derivada parcial, quer dizer, vezes o j, né? Mais a derivada parcial com relação a z de, ou melhor, a x, né? De y, opa, de y vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos fazer isso daqui. Fazer isso daqui. E isso daqui. Então, eu vou ter menos a derivada parcial com relação a y de x vezes x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a menos meio. Quer dizer, vezes k. Menos a derivada parcial com relação a z de y vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio vezes o i menos a derivada parcial com relação a x de z vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio j. E aqui em cima faltou escrever o k aqui. Beleza, agora vamos resolver isso aí. Então isso aí vai ser igual. Então, derivando isso aqui com relação a y, né? Então, o z trata como uma constante. Aqui eu tenho uma composição da função x elevado a menos meio com essa função daqui. Então, derivando com relação a y, eu vou ter z vezes menos meio vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio menos 1, que vai dar menos 3 meio. Tudo isso multiplicado pela derivada do que está aqui dentro com relação a y, que vai dar 2y. Vezes i. Beleza? Mais. Agora, derivando isso aqui com relação a z, vai ser bem parecido, né? Então, eu vou ter o x é uma constante, considerando a variável z. Então, eu vou repetir aqui o x, botar menos meio, multiplicar por x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 3 meio. E vou multiplicar pela derivada do que está aí dentro com relação a z, que vai ser 2z. Tudo isso vezes j. Mais, agora derivar com relação a x, eu vou ter y vezes menos meio vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos 3 meio. Tudo isso multiplicado pela derivada do que está aí dentro com relação a x, que vai ser 2x, vezes k. Beleza, acabamos essa linha aqui de cima, agora vamos para a linha de baixo. Então, eu vou ter menos, derivada com relação a y ali, eu vou ter
x vezes menos meio vezes x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado vezes elevado a menos 3 meio vezes a derivada com relação a y disso aí vai dar 2y. Tudo isso multiplicando com k. Menos, derivada parcial com relação a z vai dar y vezes menos meio vezes x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 3 meio vezes derivada do que está dentro com relação a z vai dar 2z. Tudo isso vezes i. E finalmente, menos z vezes menos meio vezes x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 3 meio vezes a derivada do que está dentro com relação a x, que vai ser 2x. Beleza, agora vamos tentar juntar as coisas aí. Oi? Isso. Vezes o j. Agora, ó, observe que em todos os vetores aqui, né, eu estou sempre multiplicando pela mesma coisa. Na verdade, além disso, ainda tem também esse menos meio aqui, né? Então, esse menos meio vezes isso aqui, ó, ele se repete em todos. Então, eu posso colocar em evidência, né? Todos também se multiplicam por 2, né? Ah, o 2 também eu posso tirar também. Dá só menos. Ah, e esse 2 aqui corta com esse 2, né? Verdade. Então, posso colocar aqui, isso vai ser igual a menos, então vai ficar 1 sobre, e aí se eu quiser colocar dentro de uma raiz, né? Então eu tenho raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado ao cubo. Então isso aqui é isso aqui, né? Então isso aqui que aparece em todos, eu coloquei aqui fora. Então agora eu vou abrir aqui um parêntese. Vamos ver a parte do i. Então do i, né, eu vou ter z vezes y aqui, e eu vou ter yz aqui. Então vai ficar zy menos ey, que vai dar 0. Então eu vou ter 0i. A parte do j. A parte do j, eu vou ter aqui o xz aqui e vou ter menos xz aqui, que vai dar 0 também. Mais 0j. Mais, e a parte do k, eu vou ter xy aqui, menos xy aqui, que também vai dar 0. Então, essa conta toda para dar 0. Então, isso aqui não faz diferença nenhuma, porque eu vou estar multiplicando pelo vetor nulo. Então, eu vou ter simplesmente o vetor nulo, que eu vou escrever aqui como sendo um 0 e uma barrinha assim em cima, para indicar que é um vetor. Então, o rotacional desse caso, desse cara em I, é o vetor nulo. E o divergente? Eu vou calcular as derivadas parciais com relação a x, y e z. Então, eu vou ter a derivada parcial com relação a x de x
de x vezes x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a menos meio, mais a derivada parcial com relação a y de y vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos meio, mais a derivada parcial com relação a z de z vezes x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a menos meio. Aí observe que tem uma simetria aqui, né? Tipo assim, todos são a mesma coisa, só mudando o x, que aqui eu tenho xx, aqui eu tenho yy, que eu tenho zz. Então, eu derivando um, eu já sei o resultado da derivada dos outros. Então, vamos derivar esse primeiro aqui. Vai acabar com uma regra do quociente, então. Você pode pensar no quociente, pode pensar no produto, né? Eu só falei do quociente porque denominado você leva ao quadrado ali, já tirei esse menos meio. É verdade. Então, vamos voltar aqui para escrever em forma de fração. Então, eu tenho a derivada parcial com relação a x de x sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Então, vamos usar a regrinha do quociente. Então, você vai ter a derivada do de cima, que vai dar 1 vezes o de baixo. Então, eu vou ter raiz de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, menos o de cima vezes a derivada de baixo. A derivada de baixo vai ser 1 sobre... Vai ser 2x 1 sobre 2 vezes x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, vezes 2x, né? 2x, aí eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Então vai dar isso aí. Tudo isso sobre o quadrado do de baixo, que vai dar x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Então, deixa eu ver o que eu faço aí agora. Eu vou... Deixa eu juntar isso aqui, né? Eu vou colocar... Tirar o MMC aí. Então, eu vou ter... raiz de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. E aí, eu vou ficar com... Isso aqui dividido por 1 vai dar isso aqui mesmo. Multiplicado por isso aqui vai dar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E aí eu vou ter agora menos x quadrado. Beleza. Tudo isso eu vou botar assim, vezes, que seria dividido por isso aqui, mas eu vou botar vezes a fração que eu acho mais fácil de calcular depois. Então eu vou ter x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. E aí o x quadrado aqui corta com isso, com esse. E aí no final das contas vai ficar y ao quadrado mais z ao quadrado sobre... denominador dos meios. eu vou botar a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado ao cubo. Então, deu isso aqui. Então, aí seguindo a semelhança para os outros casos, então o divergente de f vai ser igual a x quadrado mais z quadrado, ou melhor, y quadrado, né?
sobre... E olha só, o denominador vai ser o mesmo, tipo assim, não vai mudar. Então eu vou botar um único denominador aqui. Então deixa eu colocar logo a parte de cima. Então eu vou ter y ao quadrado mais i ao quadrado, que é a parte da derivada parcial com relação a x. Derivada parcial com relação a y, eu vou ter x quadrado mais z quadrado. E a derivada parcial com relação a z, eu vou ter x quadrado mais y quadrado. Todos entenderam o que eu quero? E aí tudo isso dividido por raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado ao cubo. E aí eu posso juntar as coisas aí. Então eu vou ter um 2. Ah, dá pra simplificar um pouquinho aí, que eu vou ter 2, aí eu vou ter... Colocar duas evidências, né? Porque cada um vai estar aparecendo duas vezes, né? Então, x quadrado mais x quadrado, y e z. Então eu vou ter um 2 aqui em evidência, e vou ficar com x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre... E eu vou escrever aqui de outra forma, vou colocar x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a 3/2. E eu posso simplificar isso aí, que vai ficar 2 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Isso. Então esse é o divergente. É legal quando você pode cortar um bocado de coisa assim, né, que simplifica. Beleza. Agora a próxima questão é para determinar se o campo vetorial ele é conservativo ou não. Se for conservativo, determine uma função f tal que tal que o campo vetorial seja igual ao gradiente dessa função f que você deveria encontrar. Aí aqui a gente tem um campo vetorial em R3. E aí a gente vai lembrar aqui de um resultado que a gente viu, que é o seguinte. Isso. Olha, você já está até sabendo, né? Não precisa nem consultar nada. Que aí que acontece? A gente tem que... Se f não é um campo vetorial definido sobre todo o R3, e na verdade basta que a região onde ele está definido seja uma região simplesmente conexa, mas em particular no R3 ele é uma região simplesmente conexa, cujas componentes tenham derivadas parciais de segunda ordem contínuas. Então, se o rotacional de f do campo vetorial for igual a zero, então o campo vetorial será um campo vetorial conservativo. Então, só lembrando, se a gente encontrar uma descontinuidade, não pode dizer que ele é conservativo. A gente não pode concluir que ele é conservativo. Se você encontrar, vamos supor, se essa derivada parcial aqui ela fosse descontínua em algum lugar, ou então ele não tivesse, né, derivadas parciais de segunda ordem, ou então, se por acaso o domínio dele não fosse todo o R3, então mesmo que você calculasse o rotacional e encontrasse zero, isso não seria o suficiente para você concluir que o campo vetorial é conservativo. Você teria que arrumar um outro jeito de verificar isso. Então, beleza. Então, aqui a gente tem que verificar que o campo vetorial ele é conservativo. E aí, olha só, esse campo vetorial aqui em particular, ó, isso aqui, são funções que são infinitamente diferenciáveis aí. Você pode derivar quantas vezes você quiser aí com relação a qualquer variável, que vai ser tudo contínuo. E está definido claramente em todo o R3. Então, isso daqui é um caso perfeito para você usar aquele teorema lá. Então, se você calcular o rotacional disso aqui e você encontrar o vetor nulo como resultado, então você pode concluir que ele é conservativo. Só uma outra
Por que seria não ter uma derivada parcial? Ele não ser diferenciável, né? Tipo assim, tipo, assim, você já sabe que a definição da derivada ele é um limite. Então seria que o limite ele não existir. Ou talvez ele exista somente, assim, ele exista. Porque no caso, quando você tem. Bom, se você tem uma derivada parcial, ele é só. Esse limite ele é um limite lateral, né? Tipo assim, você tem que aproximar por um lado e pelo outro. E aí, se por um acaso, por exemplo, às vezes os limites laterais até existem, mas são diferentes. Na verdade, provavelmente, bom, você tem aqui uma função de três variáveis, né? Então você não consegue imaginar o gráfico dela. Mas se você imaginar uma função de duas variáveis, né? Provavelmente a superfície dela ela faz uma quina, sabe? Ela não é uma coisa bonitinha assim, curva, arredondada. Derivada do módulo de x, por exemplo. Isso, o módulo de x é um exemplo clássico de uma função que não é diferenciável. Ela é contínua, mas ela não é diferenciável. E se a função ela não for contínua, então aí você já não precisa nem fazer nada, né? Se ela não for contínua, ela não vai ser diferenciável, porque da função diferenciável ela é contínua. No caso do módulo de x, é um exemplo que é uma função contínua e ela não é diferenciável no x igual a zero. Então, vamos calcular o rotacional de f. Então, isso aqui vai ser o determinante. I, JK. E aí eu vou botar aqui derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y e derivada parcial com relação a z. E aí o i é y ao quadrado z ao cubo. O j é 2xy z ao cubo. E o k é 3xy ao quadrado z ao quadrado. Então eu vou repetir essas duas primeiras colunas. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual a primeiro a parte do i. Agora eu vou fazer uma ordem diferente aqui. Eu vou fazer isso aqui menos isso daqui. Então eu vou ter a derivada parcial disso aqui com relação a y vai dar 2xyz ao quadrado. Ter 2xyz ao quadrado. Aí menos. Agora a derivada parcial. Pera aí que eu esqueci do 3, não foi? Então eu tenho 3 vezes o 2, então vai dar 6 aqui na verdade. Aqui eu vou ter um 6. Agora a derivada parcial disso aqui com relação a z. Então eu vou ter o 3, vai descer aqui multiplicando com 2, vai dar 6. Então vai ficar 6xyz quadrado. 6xyz quadrado vezes i. E você já está vendo que isso aqui vai dar zero, né? Então assim, se por um acaso você chegasse nisso aqui, você já encontrasse que a componente i aqui fosse uma coisa diferente de zero, você já até poderia parar e concluir, então ele não é conservativo, e acabou a questão. Mas aqui, né, eu obtive, assim, se eu observe que eu obtive isso aqui, menos ele mesmo, que vai dar zero, então eu tenho que continuar para verificar se todos vai ser igual a zero. Então eu vou apagar isso aqui, agora vamos para a parte do j. Tem um j aqui, tem um j aqui. Então, eu vou ter mais a derivada parcial disso aqui com relação a z
que vai ficar 3y² z². Então, 3y² z². Menos a derivada parcial com relação a x disso aqui, que vai dar 3 y² z² vezes j. Então aqui também deu zero. Finalmente, mais. Agora vamos para a parte do k. Então eu tenho isso aqui e eu tenho isso daqui. Então a derivada parcial com relação a x disso aqui, que vai dar 2yz², 2yz², menos derivada parcial disso aqui com relação a y, que vai dar 2yz³ também. 2yz³ vezes o k. Então, tudo deu zero aí, né? Então, isso aqui vai ser igual ao vetor nulo. Então, logo, f é conservativo. Agora, então, já que ele é conservativo, vamos tentar encontrar uma função f tal que o gradiente seja justamente esse campo vetorial aqui. Então tá. Então você tem lá uma função f, a gente quer encontrar. O que a gente sabe? A gente sabe que o fx, que é a derivada parcial com relação a x, tem que ser igual a isso daqui, ó, y² z². y² z². E o fy tem que ser igual a 2xy z². Então, tenho 2xy z². E o fz, ele vai ser igual a 3xy² z². 3xy² z². Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro essa primeira parte aqui e nós vamos integrar com relação a x. Então, ao integrar com relação a x, você vai obter que o f de xyz vai ser igual a... Então, integrando isso aqui com relação a x, isso aqui é uma constante, né? Considerando em relação a x. Então, eu vou ficar com x vezes essa constante, que é y² z². Agora, eu vou ter que somar mais a constante de integração, que nesse caso, como eu tenho outras variáveis envolvidas, essa constante, né, vai ser constante com relação a x, mas ela pode variar com relação a y e z. Então, eu vou somar aqui mais um certo g, que depende apenas de y e de z. Beleza. Agora, vamos derivar isso aqui com relação a y. Então, eu vou ter que fy vai ser igual... Então, derivando isso aqui com relação a y, eu vou ter 2xy z² mais g', quer dizer, a derivada parcial da g com relação a y. Beleza, então isso aqui, ele tem que ser igual a isso daqui. Então observe, né, que igualando o termo aqui, a gente conclui que isso aqui é igual a zero, né? Então logo, a derivada parcial de g com relação a y
é igual a zero. O que a gente conclui com isso aí? A gente conclui que só não, que g de y é igual a função de z. Exatamente. O g não depende do y, então... E, portanto, g de yz, na verdade, ele é só função de z. Beleza. Então, a gente tem que f de x, y, z, ele é uma coisa que depende apenas, quer dizer, ele é x vezes y ao quadrado z ao cubo, mais uma coisa que depende apenas de z. Então, agora a gente vai derivar isso aqui com relação a z. Então, você vai obter que fz é igual a derivando com relação a z, você vai ter 3xy ao quadrado, z ao quadrado, mais g' de z. E aí, igualando isso aí com isso daqui, você percebe que g' de z tem que ser igual a zero. Então, logo, g' de z é igual a zero. O que implica que a função g é apenas uma constante que não depende de ninguém. Logo, e portanto, g de z é uma constante que eu vou chamar aqui de k. Então, concluímos que a nossa função que a gente estava querendo, f de x, y, z, é simplesmente x vezes y ao quadrado vezes z ao cubo mais uma constante k qualquer que você quiser. Então, você pode escolher o k como qualquer constante. Então, já que ele quer uma função f, tal que satisfaça isso, você pode pegar a constante igual a zero. Então, você faz fazendo k igual a zero. Você vai ter f de x, y, z igual a x, y ao quadrado, z ao cubo. Lembrando que esse k pode ser qualquer constante que você quiser que vai dar certo, mas a gente pega o mais simples, que vai ser quando k é igual a zero. Então, você achou uma função cujo gradiente dá aquele campo vetorial lá em cima. Bom, tem outra questão aqui que é igual. Vamos deixar ela para depois e tentar resolver mais questões diferentes. Bom, aqui ele já está falando para você determinar uma função f, tal que o gradiente seja o campo vetorial dado, e usar isso para calcular essa integral de linha aqui. Então, aqui no caso, né, você só tem o ij, então você tem um campo vetorial de duas variáveis apenas, em R2. Vamos achar, então aqui, como ele fala para você encontrar uma função f que satisfaça isso, então a gente já assume que, de fato, isso aqui ele possui ele é o gradiente de alguma função. Mas se você quisesse verificar se isso aqui é o gradiente de alguma função, ó, como isso aqui é um campo vetorial de R2, porque a gente verificar se o rotacional é igual ao vetor nulo, isso serve para funções vetoriais em R3. Ou para campos vetoriais em R3. Mas para campos vetoriais de R2, a gente tem um outro resultado que é mais simples. Em vez de calcular o rotacional, você usa esse teorema daqui, ó. Que, ó, se
F, né, um campo vetorial em R2, definido sobre uma região D aberta e simplesmente conexa, por exemplo, todo R2. E aí você verifica, né? Se o P e o Q daqui, eles têm derivadas parciais de primeira ordem contínua, e além disso, a derivada parcial do P com relação a Y é igual à derivada parcial do Q com relação a X, então você já pode concluir que o F ele é conservativo. Então, é um pouco mais simples no caso do R2 do que você calcular o rotacional para verificar se é conservativo, que é o caso do R3. Então aqui eu tenho um campo vetorial que está definido em todo o R2, com derivadas parciais de todas as ordens, tudo contínuo, então você consegue usar o teorema. Então eu vou pegar o P, aqui é esse daqui, o P que acompanha o I, eu vou derivar isso aqui com relação a Y e vai dar zero. Eu vou derivar isso aqui com relação a X e vai dar zero. Então, de fato, ele é conservativo. Mas como eu falei, né, a questão aqui ele já assume, né, que ele é conservativo, que ele pede para você encontrar a função f cujo gradiente seja o campo vetorial. Mas a gente verificou aqui e a gente confirmou que de fato a questão está certa. Isso aqui de fato é um campo vetorial conservativo. Mas então agora vamos encontrar a função f, né? Então você tem quer encontrar um fzinho de xy, tal que o fx é igual a x quadrada e o fy é igual a y quadrado. Beleza. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai integrar com relação a x. Então, a gente vai obter que o f de xy, integrando com relação a x, você vai ter x ao cubo sobre 3 mais uma função g de y, né? Que uma função que depende só de y, que quando você deriva com relação a x, você anula isso aqui, e aí fica só com a derivada disso aqui, que vai dar isso daqui. Agora você deriva isso aqui que você encontrou com relação a y, e você vai ter que o fy é igual a... Isso aqui desaparece, porque não depende do y, e fica somente o g' de y. Mas aí, igualando isso aqui com isso daqui, você conclui que o g de y, ele é... Então, assim, basta você... Então, assim, o g' de y, você conclui que é igual a isso aqui. Então, isso aqui implica que o g' de y é igual a y quadrado. E aí, você integrando com relação a y, você vai encontrar que o g de y é igual a y ao cubo sobre 3, então eu estou integrando com relação a y. E aí, e aí, mais uma constante, né? Que a gente já sabe já que o g não depende do x, então aqui só me resta somar uma constante que eu vou chamar aqui de k. Então, a minha função f de xy é igual a x ao cubo sobre... Vou botar assim, x ao cubo mais y ao cubo sobre 3 mais uma constante k. Beleza. E eu posso pegar o k igual a zero, se quiser. Então, agora a gente vai usar isso para calcular a integral do campo vetorial f na curva, que é o arco de parábola y igual a 2x² de menos 1, 2 até 2, 8. Então, eu tenho uma parábola. E aí eu tenho os pontos
menos 1, 2. Então, vou botar que seja menos 1 aqui. E aí, a escala não está muito boa aqui, mas aqui seria o 2. E você tem o 2, 8. Então, eu tenho o 2 aqui. E aí, aqui em cima, eu teria o 8. Então, eu quero a integral desse ponto até esse ponto aqui. Mas como a gente encontrou uma função cujo gradiente é o campo vetorial, então a gente vai usar o teorema fundamental para integrais de linha, que fala que a integral de linha, né, de um campo vetorial que é o gradiente, isso aqui vai ser igual a f aplicado no ponto final menos f aplicado no ponto inicial. Então a gente já achou um f lá, né, assim, que é a função que está aqui dentro da integral, ele é o gradiente dessa função f que a gente encontrou. Então a gente pode usar isso aqui para calcular a integral. Então a nossa integral ao longo da curva φ da função do campo vetorial f dr, isso aqui vai ser igual a o fzinho do ponto final. No caso, quem é o ponto final? O ponto final é 2,8. Então, f de 2,8 menos f do ponto inicial, que é o ponto menos 1, 2. Então, eu tenho que o f de 2,8 vai ficar 2 ao cubo mais 8 ao cubo sobre 3. Então, assim, aqui a gente pode pegar qualquer valor de k. Então, eu pego, por exemplo, k igual a 0. Menos. Agora, eu vou botar no lugar do x menos 1. E no lugar do y, 2 sobre 3. E aí eu tenho que isso se anula com isso. E antes 12 mais 1. Antes 13. Então vai dar 513. Tá bom enquanto conta de cabeça, né? Não, é só porque é 2 ao cubo ao cubo, então é 2 à nona. E eu só lembro de cabeça que 10 a décima, e o 2 a décima é 24. Ah, tá. De fato é mais fácil você calcular, pelo menos para mim, calcular 2 à nona do que calcular 8 ao cubo. E 513 é divisível por 3, né? Que vai dar... deixa eu ver... 171, eu acho. Então, esse é o valor da integral. E se esse campo vetorial aqui, né, ele for um campo de força que tá atuando, né, aqui, e uma partícula ela se move daqui até aqui ao longo dessa curva, então o trabalho que esse campo de força F ele realizou nessa partícula que se movimentou daqui até aqui foi exatamente de 100 a 761. Então esse valor aqui ele determina esse trabalho realizado por esse campo de força.
Beleza, agora vamos resolver uma integral de linha. Vamos lembrar a definição da integral de linha. Então, uma integral de linha, certa função f de x, y, vai ser a integral de a até b, né, onde você tem uma parametrização, o x de t, y de t, da curva com o t variando de a até b, né? Então, essa integral aqui, de linha, vai ser igual à integral de a até b, né, de f aplicado na curva, vezes a raiz quadrada. Na verdade, você tem a função r de t igual a x de t, y de t. Isso daqui é exatamente o módulo, é a norma de r' de t. Então, isso aqui seria o comprimento do vetor tangente à curva. Então, isso aqui é a formulazinha para você calcular uma integral de linha pelo comprimento de arco. Então, aqui no caso, você tem que o r de t é igual a t ao cubo t. Então, o r' de t vai ser igual a 3t quadrado mais, quer dizer, t quadrado, vírgula 1. Então, você tem... E a sua função aqui, o f de xy, ele é igual a y ao cubo. Então, o f de r de t vai ser igual a... Isso aqui não é a mesma coisa de escrever f de x de t, y de t. Isso aqui vai ser igual a... Então, como aqui só tem y, então vai ser o que tiver aqui na variável y elevado ao cubo. Então, o r de t aqui na variável y, aqui eu tenho t, então vai ser t elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual a t elevado ao cubo. Então, a minha integral de linha de y ao cubo ds vai ser igual à integral de a até b, né, que vai ser aqui no caso de 0 até 2, da f composta com a curva, que vai ser t ao cubo, vezes a norma do o comprimento do vetor tangente, que é isso aqui, né, que vai ser a raiz quadrada disso ao quadrado mais isso ao quadrado. Então, eu vou ter raiz quadrada de 3t quadrado ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 1 dt. Agora, é só calcular essa integral simples aí, né? Que você vai ter integral de 0 a 2, t ao cubo, raiz de 9t à quarta, mais 1 dt. Aí você faz u igual a 9t à quarta mais 1. E você vai ter que du é igual a t ao cubo dt. Então, tenho que t ao cubo dt é igual a du sobre 36. Então, fazendo a substituição... Ah, tá. E quando t é igual a 0, se t é igual a 0, u vai ser igual a 1. E se t é igual a 2, u vai ser igual a 145. Eu já fiz agora. Eu tinha feito essa questão. Você colocou na primeira lista? Aham. 145. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 2... Por que eu coloquei 2 ali? Não, dá certo. Da integral de 1, né, na verdade.
a integral de 1 até 145 de... E aí você vai ter raiz de u, né? Raiz de u du sobre 36. Então isso aqui vai ser igual a... Então eu tenho u elevado a meio, então vai ficar 2/3 u elevado a 3/2 sobre 36, com u variando de 1 até 145. Então isso aqui vai ficar igual a 2/3 de 145 elevado a 3/2 sobre 36 menos 2/3 1 sobre 36. Isso aí eu não quero calcular, não. Na prova a gente pode deixar assim mesmo. Tá, se aparecer alguma conta desse tipo assim, eu vou aceitar. Porque tem umas outras que eu fiz. Deu tipo cosseno de algum número que não tem pi, tá? Pode ser. Esses uns cossenos sempre de Aham. 3, de 6. Pode deixar Sim, assim também. pode. Agora calcule a integral de linha, onde C é dada pela função vetorial R de t, né? Aí você tem aqui o campo vetorial F é igual a isso aqui, e o R de t é igual a isso aqui. Então, lembrando, né, a definição disso daqui, a gente tem que a integral, né, de C de F dr, isso aqui vai ser igual a integral de, aqui no caso, né, o t vai de 0 até 1, então eu vou botar aqui a integral de 0 até 1, e aí eu vou ter isso aqui, né, aplicado no ponto aqui. Então eu vou ter, como eu tenho x vezes y, então eu vou ter isso aqui vezes isso aqui. Só relembrando primeiro, né, a formulazinha, você vai ter a integral de A até B. E assim, né, você tem que o f de xy é igual a um certo p de xy vezes i mais um q de xy vezes j. E aí, então isso aqui vai ser igual a integral de p de r de t vezes x' de t mais o q de r de t vezes y' de t dt. Só conferindo, né? Aqui, ó, a integral da... Talvez uma forma melhor de memorizar aquilo ali é você pensar que ele vai ser igual a campo vetorial composto com a sua curva, escalar com r' de t.
E de fato aqui, né, eu tenho um campo vetorial f escalar com a derivada disso aqui, né? Que aí eu vou ficar com a primeira coordenada, né? Disso aqui, vezes a derivada disso aqui, que é o que eu tenho aqui. E eu vou ter isso aqui, né? Que seria o q, vezes a derivada disso aqui, que seria isso aqui. No caso, se, por exemplo, f de x fosse... Não, no caso, se a gente quisesse calcular o trabalho, a gente faria desse mesmo jeito, né? Porque a gente tem... Sim, essa... A fórmula é a mesma, né? Oi? A fórmula é a mesma. É. Tipo assim, o resultado dessa integral aqui vai ser justamente o trabalho realizado pelo campo vetorial f sendo movido ao longo dessa curva aqui. Entendi. Aí, assim, uma coisa que pode acontecer, se você por acaso concluir que encontrar alguma função cujo o gradiente seja esse aqui, aí você não precisaria usar essa formulazinha daqui. Você poderia utilizar a função cujo gradiente é isso e apenas o ponto inicial e final dessa curva aqui. Mas aqui no caso, eu nem sei, né, se esse aqui é o gradiente de alguém e não quero fazer essa verificação. Então eu vou usar essa formulazinha aqui. Então isso aqui vai ser igual a, no caso o A, B aí, né, vai ser de 0 a 1. E aí o P é isso aqui, aplicado nessa curva aqui, né, então vai ser o x vezes y. Então eu vou ter o x vezes o y. Vai ficar 11 t a quarta vezes t ao cubo, que vai dar t a sétima. Tudo isso multiplicado por x' de t. Então o x de t é isso aqui. Então, x' vai ser 44t ao cubo, vezes 44t ao cubo. Beleza, então isso aqui foi essa parte daqui. Agora, essa parte daqui vai ser o Q. Quem é o Q? O Q é 3 vezes o y elevado ao quadrado. Então, vai ser 3 vezes isso aqui ao quadrado, que vai ficar 3t à sexta. Então, mais 3t à sexta. T a sexta, multiplicado pelo y'. Então, a derivada disso aqui vai dar 3t ao quadrado. 3t quadrado. Tudo isso dt. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de 0 até 1 de 484 vezes t a décima mais 9t a oitava dt. Então isso aqui vai ser igual a 484 sobre 11 t elevado a 11. Na verdade isso aqui é múltiplo de 11, né? Então isso aqui dá, eu acabei de multiplicar 11 por isso, né? Isso aqui dá 44. 44 t a 11 mais t a nona, com t variando de 0 até 1. Então, por exemplo, se fosse aqui, sei lá, t variando de 2 até 145. Aí você pegar 145 elevado a 11, né, é brincadeira. Aí, então não precisaria, bastaria deixar lá a expressão sem calcular. Então, mas só que como aqui é 1, né, e 0, fica fácil, né? Então eu vou ter... Na verdade, quando eu for substituir por 0, vai anular tudo. Vai ficar só a parte substituindo pelo 1. Então eu vou ter, substituindo por 1 aí, 44 mais 1, que é igual a 45. Então esse é o resultado da integral.